começar a gravação aqui na OBS, espero que dê tudo certo. Pelo menos compartilhando aqui. Ele vai gravar minha tela aqui do Google Meet, né, do meu Google. Vamos lá, então as perguntas que você fez. Primeiro ponto, eu vou deixar o primeiro ponto de lado para responder depois sobre a origem do neoliberalismo nas RI. Aí tá a segunda pergunta sobre o conceito de multinacional. Assim, na UNCTAD, que é a United Nations Conference on Trade and Development, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, ou se não o FMI, o Fundo Monetário Internacional, ou mesmo a OCDE, que é a Organização Econômica para a Cooperação e Desenvolvimento, e a Organização Mundial do Comércio, são organizações que, enfim, trabalham muito com esse conceito, fazem relatórios, estudos sobre a economia mundial, sobre tendências e tal, e quando elas vão se referir a corporações transnacionais, falam em geral corporações transnacionais, ou às vezes podem falar multinational firms, ou seja, firmas, né? Firma não é um nome muito comum popular no Brasil. E mesmo empresas, né, enterprises, empresas multinacionais ou se não mesmo transnacionais, tanto faz. O pessoal lá esse conceito, o pessoal lá da administração, da área de conhecimento em administração, né, business e tal, o pessoal faz um debate aí se existe uma diferença entre empresa multinacional e uma empresa transnacional, blá, blá. Assim, é um negócio assim, de discussão de século dos anjos, porque no fundo a categorização que você está, a categoria geral ao qual o conceito se refere é a categoria de empresa que tem negócios em outro país. E aí, o que é mais importante para diferenciar essas empresas não é o nome multinacional, se é transnacional, se é empresa, se é corporação, isso não é o mais importante. O mais importante é se a empresa tem negócios internacionais no sentido de importar produtos, se a empresa tem negócios internacionais no sentido de exportar, se ela pratica a importação ou a exportação por meio de trading, ou seja, uma empresa terceirizada, ou se ela mesma é responsável por todos os processos envolvendo os negócios internacionais dela. Outra diferença fundamental é se a empresa investe no exterior, se ela pega o seu dinheiro, o seu capital de um país, transforma em uma moeda conversível, que o dólar, o euro, e aí compra um terreno no exterior, constrói um galpão, uma fábrica, põe máquina, contrata gente, paga aluguel, paga luz, blá blá blá, e tem uma filial produtiva no exterior. Pode ser assim, ou se não pode ser uma empresa de um país que compra simplesmente uma empresa pronta em outro país para começar a gerenciar. Daí, sim, o tipo de investimento que acaba diferenciando as atividades, os negócios de uma empresa, tá bom? Tá claro esse ponto, então? Sim, ficou claro. Não, beleza. Ou seja, independentemente da discussão da literatura, no debate acadêmico sobre o que é que, né, o importante é o uso dessa categoria, né, e a situação específica à qual você está se referindo. Se é uma empresa que investe, se é uma empresa que pratica comércio exterior, se diretamente ou se indiretamente. Bom, em relação à origem do neoliberalismo. Eu vou te colocar isso aqui no silencioso. O neoliberalismo é um movimento, né? É um movimento relativamente recente, né, no fundo, que é um movimento político e, ao mesmo tempo, um movimento acadêmico, intelectual, né? O que a gente consegue diferenciar muito claramente, tentando... essas ligações assim que não param são horríveis, né? Desculpa, tá, gente? O que a gente consegue diferenciar muito claramente é o movimento político e áreas do conhecimento em que o neoliberalismo se aplica. Ele existe, né, como um conceito, uma categoria. Então vamos lá.
O neoliberalismo foi cunhado, ele nasceu a partir de um conjunto de acadêmicos que quiseram dar uma nova roupagem à perspectiva liberal da economia. Por que a perspectiva liberal da economia? A ideia, os princípios de livre mercado que predominavam, né, em boa parte das economias um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, um pouco depois da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? Ela sofreu uma crise enorme a partir da crise de 1929, que foi nucleada nos Estados Unidos e que causou um período de grande depressão, em que boa parte das economias que adotavam princípios de livre mercado, ou seja, livre mercado baseado no princípio de liberdade dos preços. Por que liberdade de preço? Porque as pessoas, os indivíduos, têm a liberdade de se apropriarem do seu próprio trabalho, né? Senão é trabalho escravo, senão é um trabalho que você está sendo expropriado. Então, as pessoas, a partir do princípio em que as pessoas têm liberdade para definir em que trabalhar, se elas vão trabalhar em uma coisa e aí vão ter o retorno do fruto do seu trabalho, se elas vão ter a liberdade de comprar e vender quando quiserem, o que quiserem, e mesmo de escolher onde trabalhar, em qual local trabalhar e por qual salário trabalhar, né? Ou mesmo juntar um grupo de pessoas, fundar uma cooperativa, ou mesmo pegar dinheiro emprestado, criar um pequeno negócio e tal. Ou seja, isso é princípio de livre mercado e, por isso, liberdade de preços. Os tipos diferentes de sistemas econômicos são baseados em outro tipo de princípio, que é o princípio do coletivismo. Então, o princípio do planejamento central é o que caracteriza economias de cunho socialista. Então, o planejamento central determina o seguinte: olha, não existe liberdade para empreender, produzir, não existe liberdade para você definir o preço de uma mercadoria, nem onde você vai trabalhar, por quanto você vai trabalhar. O Estado define onde você vai trabalhar, quanto que você vai produzir e qual é o valor de cada mercadoria específica. E o Estado define a quem entrega uma moeda lá para a pessoa chegar com a moeda e comprar qualquer coisa. Então, isso é uma coisa definida politicamente, um controle total da sociedade. Por meio, pelas vias da economia, né? O planejamento central é definir quem vai produzir o que, onde, que quantidade e como isso vai ser distribuído, por qual preço, etc. Né? E aí você proíbe, proibição em cima de proibição dos indivíduos, e é o Estado que define tudo. Se vai ter comércio exterior, se não vai, inclusive. Então, e por isso, em parte, que as pessoas não podem sair do local, não podem emigrar, não podem sair do país por isso, porque o sistema é de planejamento central e se os trabalhadores saírem, aí como é que você vai conseguir planejar qualquer coisa, né? Então, entre os dois extremos, ou seja, entre as economias liberais e a economia socialista, você tem o keynesianismo, que envolve um conceito de ou capitalismo de Estado ou intervencionismo. Ou seja, em vez de você aplicar o princípio de livre mercado, livre iniciativa em todos os setores da economia, o Estado intervém mais em uns setores da economia do que outros. Então, uma tributação maior, um esforço do Estado para garantir o pleno emprego, né? Um esforço do Estado para contratar as pessoas que estiverem desempregadas, fazer obras públicas, se endividar em períodos de crise e, enfim, ganhar, né? Economizar em períodos de crescimento econômico. Então, o keynesianismo, como solução para os problemas da Grande Depressão dos anos 1930, emergiu. E esse período de 1930 até os anos 1970, mais ou menos, foi um período de prevalência do keynesianismo, né? Da economia keynesiana, que é um intervencionismo do Estado. Não é uma economia 100% baseada em princípios liberais. É um capitalismo, sim, porque ele é baseado na iniciativa privada, ele é baseado na liberdade de preço, é baseado na liberdade individual, né? Princípios de garantias civis e tudo mais, é baseado nisso, só que
com uma forte intervenção do Estado em assuntos de mercado, né? Então, você, se for necessário, controla preços, você regulamenta estritamente alguns setores mais do que outros, define setores estratégicos para investir, cria, às vezes, até empresas estatais e tudo mais. Então, o keynesianismo, como princípio meio que intermediário, né? Que entre o capitalismo liberal e o socialismo, predominou nesse período, até os anos 1970. E outra coisa é que as versões latino-americanas desse keynesianismo foram chamadas de desenvolvimentismo. E aí, de modo geral, outros conceitos se aplicam, tipo Estado desenvolvimentista, que é isso, assim, Estado desenvolvimentista é um Estado que aplica intervencionismo, né? Ou seja, intervencionismo para isso que eu estou falando, de garantir setores estratégicos e tal, ou mesmo até exercer parcialmente um capitalismo de Estado no sentido de você criar empresas estatais em setores específicos, ok? Então, esse é o contexto histórico do liberalismo que perdeu, digamos assim, o debate ideológico e mesmo político, porque o keynesianismo predominou depois da Grande Depressão. A economia liberal foi a ideia culpada pela Grande Depressão que houve, que foi um desemprego em massa, desestruturação econômica e tudo mais. Então, o que vocês podem fazer para acompanhar essas ideias? Vocês podem ver um documentário gratuito no YouTube que chama Commanding Heights. É um documentário, tem em português, sobre a história das ideias, a história desse embate em economia política internacional. Então, vamos lá, continuando. Nos anos 1960 e 1970, vários economistas começaram a perceber que havia vários pontos de estrangulamento em que o Estado, gerenciando estatais gigantes e tudo, por exemplo, o Reino Unido tendo estatizado um setor produtor de carvão no Reino Unido, o setor carvoeiro no Reino Unido, era assim uma coisa extremamente ineficiente, extremamente cara para o Estado, gerava emprego por um lado, mas por outro lado era muito ineficiente o setor e no fundo você sugava os recursos tanto do orçamento público, né, que provém de impostos, quanto da própria sociedade, portanto, né? E aí no fundo uma das soluções era essa, vamos desregulamentar esse setor, algo que uma onda de políticos como Margaret Thatcher na Inglaterra, o que a Thatcher fez? Vamos desregulamentar o setor, vamos privatizar esse setor, vai ter um período de transição, pode ter desemprego né, em vários setores ali que eram estatais e a gente vai privatizar, mas a gente vai emergir melhor. Bom, a história do Reino Unido desde então é bem melhor, porque assim, apesar daquela fase de transição em que as pessoas que tinham um emprego numa estatal acabaram perdendo o emprego depois que foi privatizado, tiveram de mudar de setor. O setor do carvão caiu na Inglaterra, né, quase desapareceu, mas a economia inglesa, por meio, é claro, do livre comércio, da divisão do trabalho, da especialização, ela se especializou em vários setores muito mais dinâmicos, industriais, e que acabaram absorvendo toda essa mão de obra. E no fundo, o Reino Unido é um país receptor de mão de obra e com baixo desemprego desde os anos 1980. Né? E essas reformas que foram feitas foram a partir do final dos anos 70 até meados dos anos 80. Né? E por isso também um período bastante longevo da primeira-ministra, ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, que é polêmica. Muita gente vai odiar, muita gente vai defender. Mas em relação à questão de desemprego, em relação à questão de crescimento econômico, de absorção de mão de obra de dentro do país e de fora, isso é verdade. É fato, né? É dado. Mas é claro, teve muita fala polêmica, muita fala agressiva e tal. E da mesma forma, mais ou menos,
O Ronald Reagan é um político dos Estados Unidos que foi presidente dos Estados Unidos no final dos anos 70, eu acho que ele assumiu em 79, continuou o seu governo durante os anos 80, foi reeleito. Ele aplicou também políticas mais liberais, né? Ou seja, foram chamadas políticas neoliberais no âmbito da economia. Então, esse contexto foi o do Reagan aplicando políticas econômicas que visavam a desestatizar, a privatizar. Então, por exemplo, o setor aéreo dos Estados Unidos era extremamente ineficiente, era controlado por um oligopólio de empresas e por conta do quê? De um excesso de regulamentação. Depois que foi desregulamentado, várias empresas surgiram e empresas antigas, dinossauros, né, caíram e, bom, o setor ganhou dinamismo, as passagens aéreas reduziram de preços. Então, assim, você desregulamenta um determinado mercado, permite uma maior concorrência naquele mercado, então o preço acaba reduzindo a partir da competição entre diversas empresas. Então, é nesse sentido que a perspectiva neoliberal atua. Também atua no sentido de que você deixar de fazer muitos investimentos assim organizados pelo Estado, né? Então, você diminuir os gastos estatais em áreas como infraestrutura, especialmente em infraestrutura, mas depende do país, isso implicou diminuição de recursos para a educação, para a saúde também, mas aí vem um outro debate aí que envolve a realidade de cada país. Então, do ponto de vista das ideias, as origens do neoliberalismo vêm da escola austríaca de economia, que é um cara chamado von Mises, e também do outro austríaco chamado Friedrich Hayek. Quem quiser ler, eu realmente recomendo Friedrich Hayek, que é O Caminho da Servidão. Quem quiser saber um pouco mais sobre o que é neoliberalismo, do Friedrich Hayek, Caminho da Servidão, e também capitalismo e liberdade. Agora a gente vai para a escola de Chicago, que é o Milton Friedman. Então, o Milton Friedman, da escola de Chicago, da Universidade de Chicago, no Michigan, nos Estados Unidos, ele, junto com, enfim, dialogando com a sua precedente, que foi a escola austríaca, né, que estava engajada nos debates contra o keynesianismo antigamente, nos anos 40, 50 e tal, e depois isso mudou e se reformulou com novos estudos econômicos, estudos de mercado mesmo, estudos empíricos, para entender qual o melhor sistema econômico, qual o equilíbrio qual é o melhor sistema de o Estado, qual é o melhor sistema em que o Estado participa da economia, né? De que maneira, qual é o equilíbrio melhor, mais saudável do Estado participando da economia. E aí, entre outros, nesse debate todo, né, entre outras coisas, o que aconteceu foi essa escola chamada neoliberal das relações da economia, a escola neoliberal da economia surgiu, aí a gente está falando dos anos 60 e 70 já, anos 60 e 70. Neoliberalismo surgiu na área de conhecimento da economia, cujo principal interesse é entender como funcionam os mercados e como funciona a interação entre Estado e economia, e quais são, qual é o efeito da intervenção do Estado em um setor, em outro setor, em outro setor, e aí vai. Então, assim, a partir desses estudos, o debate acontece. Então, mas isso na área da economia. Então, assim, eles trabalham com perguntas de pesquisa diferentes, trabalham com perguntas diferentes, efetivamente, né? A gente trabalha em relações internacionais com outros tipos de pergunta. Eu recomendo que vocês, né, entendam, em algum momento, tem que ler esse tipo de literatura para entender quais são essas ideias. Polêmicas de lado, assim, as pessoas costumam associar o neoliberalismo a algo tipo globalização, a algo do tipo consenso de Washington, e tudo isso é pro lixo, é a pior coisa que tem. Muita gente vai para esse excelente raciocínio, mas o que vocês precisam saber, todo mundo, né, o que as pessoas precisam saber para debater é o que existe, quais são as ideias. Então, lá no Capitalismo e Liberdade,
você vai encontrar uma defesa ferrenha do renda básica universal, por exemplo. Então, a ideia de fome zero e tudo mais, embora você tenha grupos progressistas, né, ou seja, de esquerda também, que defendam essa ideia está presente num livro do Milton Friedman, que é o neoliberal, que defende o quê? Renda básica universal. Uma prioridade da intervenção do Estado em educação básica, universalização da educação básica, ou seja, transferência direta de renda, defesa da educação básica e assim, o Estado realmente universalizar a educação básica e melhorar a qualidade, e defesa da saúde da família, tipo assim, programas de médico, assistência direto com a família, programas de prevenção, vacinação, postos de saúde e tudo mais. Isso é uma defesa que vocês vão encontrar também no Consenso de Washington, vocês vão encontrar no livro do Milton Friedman. Mas assim, o que tem aí que é um ponto de crítica? É que assim, o princípio do neoliberalismo é o quê? O orçamento é limitado, então você tem que definir prioridades. Então, eles, da mesma forma que eles defendem a transferência de renda direta para os mais pobres, eles acreditam que é melhor você não subsidiar setores da economia, nenhum setor da economia. É melhor você não proteger nenhum setor da economia. Você deixa o mercado funcionar sem proteção, né? Ou seja, sem tarifas de importação e sem subsídios. Não cria estatais. Então, esse tipo de ponto também. Austeridade. O governo não deve gastar mais do que recebe. Então, ou seja, isso é austeridade. O governo não deve gastar mais do que recebe, porque isso provoca distorções na economia, de inflação até endividamento excessivo, que acabam prejudicando o país como um todo. E outra coisa que o neoliberalismo fala é que, sim, em vez de investir, o Estado investir em educação superior, bom, primeiro, a prioridade deve ser primeiro a educação básica. Né? Se o Estado quiser investir em educação de outros níveis depois, beleza, mas a prioridade é a educação básica. Entre construir hospital de câncer, hospitais e coisas de atendimento mais complexas, a prioridade do Estado deveria ser investir em plano de saúde, plano de saúde não, postos de saúde, em atendimento de saúde da família e tudo mais, como prioritário, né, coisas mais básicas como prioritárias e outras coisas, né, mais complexas como menos prioritárias, né, e daí o Estado se eximiria de investir. Então, a linha de raciocínio do pensamento neoliberal é essa, né, assim, isso vai estar sujeito a debate e a críticas, né? Então, você tem, na economia, esse é o contexto do neoliberalismo e o uso mais comum, por isso, tá, que o uso mais comum do neoliberalismo em qualquer contexto é você associar neoliberalismo à Escola de Chicago, Consenso de Washington, a Escola de Chicago, que é o Friedman, a Escola Austríaca do Hayek e do von Mises, e mais antigamente ao pensamento liberal, clássico, né, iluminista, kantiano, Adam Smith e tudo mais. Então, essa é a história do neoliberalismo e do liberalismo. Agora, do ponto de vista das relações internacionais, é completamente diferente, tá? Tem premissas comuns, né? Premissas comuns liberais, porque premissas de que o ser humano, o ser humano como indivíduo, ele é um sujeito que tem razão tem uma razão, ou seja, capacidade de ação racional, e no sentido de lutar por mais liberdade, por mais progresso, por mais conforto, mais segurança, em outras palavras, mais bem-estar. O liberalismo nas relações internacionais, ele existe dentro da nossa área de conhecimento para se referir às perguntas de pesquisa das relações internacionais. Então, aquilo que eu estou falando agora é incompleto, porque vocês não podem considerar o que eu estou falando agora sem considerar as videoaulas, os textos obrigatórios e a aula sobre o tronco liberal em geral e as primeiras teorias liberais.
O tronco liberal, então, dentro do tronco liberal, você tem premissas, né, sobre a racionalidade dos indivíduos e a maneira como ela se expressa até mesmo por meio da ação do Estado. A ação do Estado é essa que recebe pressões para responder à sociedade em prol de maior segurança, né, defesa, segurança do território, da população, no sentido clássico de segurança, mas também no sentido de bem-estar, tá? Então, a população pressiona o Estado no sentido de bem-estar e, dependendo da resposta do Estado, pode haver uma guerra civil, pode haver pressão popular, o partido pode mudar e o comportamento internacional do Estado pode mudar também. Né? Se o Estado era a favor de fazer um acordo com o país, aí às vezes não é, ou ao contrário, né? Mudou o partido no poder, às vezes o acordo é viável, né? Com outro país. Então, as correntes liberais acreditam nisso, né? Partem desse pressuposto. O neoliberalismo nas relações internacionais, como eu falo na videoaula, surgiu a partir dos aportes do Robert Keohane e do Joseph Nye. No livro chamado Power and Interdependence, que foi publicado em 1977, em pleno debate neo-neo. Ou seja, o neoliberalismo foi uma evolução, uma versão diferente do liberalismo do início que a gente estava falando, né, dos anos 1940, dos anos 1950, 1960, debate funcionalismo, neofuncionalismo e tal. Então, assim, é uma nova versão liberal para explicar e descrever as relações entre atores internacionais, as interações entre atores internacionais. E o neoliberalismo critica e tenta se colocar como o arqui-inimigo do neorrealismo, né? E aí cria um modelo de análise chamado o modelo da interdependência complexa, em que você cria um modelo em abstrato, né? Você fala assim, ó, no meu modelo de análise de relações internacionais, você tem os estados como um dos vários atores internacionais, você tem o uso da força como uma de outras várias maneiras de se comunicar, maneiras de agir internacionalmente, maneiras de se relacionar internacionalmente, cooperação, comércio, né, vários acordos de vários tipos, né, cooperação em todas as áreas, cooperação em saúde, cooperação em meio ambiente e tal. E, por fim, uma não hierarquização das agendas internacionais, ou seja, a segurança não é necessariamente o tema central, a meta central de todos os estados, de todos os atores, não. É simplesmente uma das agendas possíveis para negociar e para desenvolver relações internacionais. Então, esse é um modelo construído de interdependência complexa. Eles criaram assim, ó, agora, a partir desse modelo, a partir desses óculos, eu vou olhar para o mundo, eu vou ver quais relações entre dois ou mais países se assemelham mais a esse modelo e quais são mais distantes. Ou seja, qual é o potencial explicativo do meu modelo? Bom, o meu modelo, eles argumentam, o Keohane e o Nye, falando assim, olha, esse modelo se aplica mais para países da OCDE, os países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, incluindo países como Chile, México, Costa Rica, Panamá, Canadá, Estados Unidos, praticamente toda a Europa, toda a União Europeia, depois Reino Unido, alguns países do leste europeu que não fazem parte ainda da União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, tá? Então, assim, tem vários países membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico e esses países têm vários canais de interação, têm várias agendas, vários atores envolvidos e, portanto, o modelo de interdependência complexa explica muito mais a maneira de esses países se relacionarem do que o modelo realista de análise, né? Então, claro que tem todo o debate em torno disso. Aí, como vocês vão ver na aula, na próxima videoaula, eu vou explicar qual é a perspectiva
do neoliberalismo das relações internacionais sobre cooperação internacional, no sentido de explicar o que é cooperação internacional, por que ela acontece, né? Por que ela acontece e em que intensidade ela pode ocorrer em diferentes situações, né? E claro, isso vocês vão aprofundar, a questão de cooperação internacional, vocês vão aprofundar lá na disciplina de cooperação internacional. Então, é isso, tá, gente? Vocês têm alguma dúvida e tal? Vocês querem perguntar alguma coisa? O professor ficou bem explicado, você fez a contextualização de muitos anos, então ficou bom de entender. Obrigada, viu, pela resposta. Beleza, de nada. Ótimo. Bom, então, nesse ponto, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar as perguntas selecionadas, né? Aqui. Tem várias perguntas que eu coloquei no final da videoaula. E, entre outras perguntas, estão essas, né? Então, assim, vocês querem responder, vocês já sabem responder com base no texto, com base nas aulas? Quais são os principais tipos de globalização? Alguém quer responder? O professor, como a maioria das pessoas não terminou de assistir a videoaula, se o senhor quiser deixar para a aula que vem, e também porque agora a nossa aula está acabando e a gente tem outra aula às 10. Não, tudo bem. Assim, o texto obrigatório, ele cobre tudo que está na videoaula, tá bom? Então, assim, eu presumo que vocês leram os textos obrigatórios, o texto obrigatório. Então, nos próximos 8 minutos, eu prefiro não ficar discutindo sobre isso em vez de discutir o conteúdo, né? E vale a pena mencionar, a ordem das coisas vocês leem o texto obrigatório e depois assistem a aula. Uma coisa não substitui a outra, né? Beleza? É muito importante isso. Então, assim, eu vejo menos sentido em responder todas as perguntas que estão aqui, que eu elaborei para vocês, né, relembrarem pontos do texto, do que responder perguntas que vocês fazem. Eu prefiro ver as perguntas que vocês fazem, né? Então, nesse sentido, eu peço participação aí, escrita ou por áudio. De repente, a partir da próxima aula, eu já começo a fazer perguntas diretas para vocês e nominalmente sobre o texto obrigatório. Diego, eu tenho uma pergunta, mas não é Sim. sobre esse texto, é sobre a aula passada. Ok. Porque eu fiquei pensando, naquele formulário eu tinha marcado Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional. E nem deu tempo de falar, né? Porque foi corridinha a aula, só que eu fiquei pensando depois, eu teria que ser, né? A favor ou contra esse negócio das armas nucleares? Porque o argumento a favor, ou contra, que eu usaria, seria que ia abalar as relações exteriores, né? Porque o Brasil é um país muito grande. Mas quando tem defesa nacional lá no final do nome, eu fiquei pensando se eu deveria ser a favor ou contra. Mas o que é a comissão? O que é a CREDEM? A CREDEM é um órgão, é uma comissão dentro de um dos poderes da República, que é o poder legislativo. Então, dentro do Congresso, né, você tem uma comissão de defesa e relações, CREDEM, né, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Aí você tem parlamentares que atuam lá, parlamentares do governo e parlamentares da oposição. Naturalmente, é difícil, eu entendo a sua perspectiva, mas sim, é difícil saber como é que a CREDEM se posicionaria, vai depender da conjugação de forças lá, se o partido do governo que predomina na CREDEM ou se é o partido da oposição, que são os partidos de oposição.
naturalmente, o partido do governo ali predomina na CREDEM, e a ideia é, assim, como é que o governo se posicionaria por meio do Congresso, a partir da voz do Congresso, né? Então, a ideia é pensar naquilo que os parlamentares precisam falar sobre o assunto, que é um assunto que diz respeito às relações internacionais, mas pensando nos grupos aos quais eles prestam contas. Então, os parlamentares que estão atuando ali, eles prestam contas aos seus próprios eleitores, né? Seus próprios eleitores. Então, são grupos de interesse que influenciam o trabalho dos parlamentares, o posicionamento deles, né? Então, no final das contas, você precisaria dizer, de um ponto a partir de argumentos construídos com base na sociedade, em grupos de interesse que te influenciam. Então, assim, grupos de interesses por exemplo, agronegócio, evangélicos, que mais? Grupos de interesse, a bancada da bala, né? Então, assim, ruralista, evangélico e bancada da bala são os principais grupos de interesse que a gente vê atuando no Congresso favorável às causas do governo. E aí, como é que eles veriam isso? De um lado, de repente a bancada da bala vai defender uma solução ideologicamente mais belicista. Por outro lado, a bancada ruralista vai ficar preocupada com o fato de que o Brasil, indo por esse caminho do programa nuclear, a comunidade internacional, países que compram produtos tipo soja, milho, carnes, minério, petróleo, não, petróleo não, porque não era bancada ruralista, mas minério e tal, aí esses países podem diminuir as importações de produtos brasileiros por conta disso. Então, o que a bancada ruralista quer é algo que a gente começou já a falar na questão da interdependência econômica. A bancada ruralista quer criar um conflito com a China? Não, ela quer criar um conflito com grandes mercados de carne, de milho, de soja do Brasil? Não, né? Então, é essa linha de raciocínio que eu queria que vocês identificassem. E, de novo, se vocês pegarem o neorrealismo para explicar esse posicionamento e explicar como isso afeta o comportamento do Estado, não vai fazer sentido. Mas se você pegar uma perspectiva realista neoclássica, que considera, portanto, a política doméstica, aí pode ser que você encontre um caminho de resposta melhor. Se você colocar essa ideia da interdependência, né, o conceito de interdependência aplicado ali para analisar a situação, então você tem que ver assim, qual é o percentual das exportações brasileiras baseadas em produtos da bancada ruralista. Né? Qual o percentual de exportação de milho, de soja, de carne e tal nas exportações brasileiras. Aí você, poxa, o Brasil não pode perder 40%, 30%, alguma coisa assim, das suas exportações de mercados externos por conta do programa nuclear. Então, assim, aumenta muito o custo de uma ação bélica. No final das contas, o que o neoliberalismo diz, por exemplo, é o seguinte: o Estado ele é pressionado para perseguir dois objetivos. Ele é um ator racional, mas para perseguir dois objetivos: um, poder, e dois, bem-estar. Porque, por um lado, ele procura poder para sobreviver e ampliar sua influência no mundo. Por outro lado, ele é pressionado pela sua sociedade em prol de bem-estar. Bem-estar pode ser pode ser interpretado como lucro de empresas que exportam ou a renda de trabalhadores vinculados a esses setores, tá? Então, daí a gente aplica a teoria para entender melhor esses comportamentos. Beleza, Marcelo? Valeu pela pergunta. Então, foi bom que eu consegui associar também com coisas que a gente está vendo agora. A Letícia já está respondendo sobre a diferença entre a globalização contemporânea e a globalização do passado. O livro fala que hoje ela acontece muito mais rápido, né? Aí isso contribuiu para moldar incertezas e dificuldades políticas, algo assim. Incertezas, isso mesmo. Exatamente, assim, é um processo que
de interdependência em nível global. A globalização é um processo de avanço da interdependência em nível global. Desglobalização é um processo de recuo da interdependência em nível global, né? E a gente tem períodos diferentes, né, em que houve recuo e um processo de avanço. A gente pode falar sobre isso na próxima aula, juntamente com outros elementos que compõem também o texto e indo além do texto na área de cooperação internacional, coisas que são fundamentais para a gente entender, inclusive, o debate neo-neo, tá? Então, a gente precisa parar a aula por aqui, porque já são 9h40, né, e vamos tentar respeitar o tempo e até para vocês conseguirem terminar de ver a videoaula, se vocês não viram, e se prepararem para a próxima aula, tá bom? Beleza, eu espero que todo mundo leia o texto na próxima aula, tá? Um abraço, se cuidem, até sexta-feira. Até mais. Tchau, professora. Até sexta. Obrigada. Obrigada. Até mais.